Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do 60 Mais. Nós que ainda não chegamos lá, mas já estamos trilhando esse caminho, buscando entender, conhecer e fazer cada vez mais uma vida feliz para mim e para quem nos assiste aqui nesse canal que a gente constrói todos os dias com muito amor e carinho para você que está aí do outro lado, possa receber o melhor conteúdo voltado para longevidade, saúde, bem-estar financeiro e tudo que envolve uma vida para quem já viveu ela de maneira intensa e ainda quer viver muito mais. Hoje aqui eu tenho o prazer de receber Evelyn Rocha, ela é minha fisioterapeuta, osteopata, que hoje vai contar um pouco dessa trajetória de como foi escolher a fisioterapia, escolher cuidar de gente e fazer com que isso seja propósito, missão de vida e tudo mais. Evelyn, seja muito bem-vinda ao 60 Mais. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e falar um pouquinho dessa história toda, dessa jornada, da minha jornada dentro da fisioterapia. Eu tenho grandes, longas histórias, então tu vai precisar me podar com certeza em algum momento. Oh, maravilha, adoro histórias. Aqui no Grupo Voa, a gente se assume como contadores de histórias. Então, nós vamos ter bastante coisa para a gente falar. Para a gente começar, vamos falar como foi escolher a fisioterapia, que é, né, o caminho inicial da tua trajetória. Escolher a fisioterapia para mim foi muito difícil no início, porque o meu sonho inicial era ser cardiologista. Eu queria ser cardiologista, era o meu sonho, desde criança, quero ser médica, quero ser cardiologista. Só que no decorrer do tempo, eu tive alguns impedimentos de chegar na medicina. Impedimentos, entende-se, não passar no vestibular. Certo. E aí eu não batia na trave e fui fazer psicologia antes de ser fisioterapeuta. Olha só. Quando eu estava mais ou menos na metade do curso, eu ainda queria ser médica, ainda não estava feliz dentro da psicologia. E um belo dia resolvi fazer um vestibular como simulado para fisioterapia. E passei. E fiquei assim, não vou, porque eu nem quero isso, eu quero ser médica. Só que daí meu pai ficou insistindo, faz a matrícula. Aí fui fazer a matrícula, os 2 cursos eram integrais. Aí nisso eu consegui fazer, como eu validei muitas disciplinas, eu consegui fazer com que eu estudasse num período na federal, na psicologia, e no outro período na UDESC, na fisioterapia. Eu pensei, vou levar um semestre para ver qual é. Aí levei o primeiro semestre, correria, mas beleza. Daí tranquei o semestre, fui fazer cursinho, tentar medicina de novo. Aí fiquei por 0,7 na Federal de Pelotas. Não deu. Aí voltei mais um semestre, tranquei mais um semestre de cursinho. Aí passei para a segunda fase do Paraná. Daí na segunda fase da Federal do Paraná, daí também fiquei por 1 ponto e pouco. Acho que foi 1 ponto e pouquinho. E aí nisso as minhas amigas já estavam se formando. As minhas amigas de terceirão já estavam formando em direito, formando em administração. E eu estava naquela do não forma e não passa. Não forma em nenhuma das duas que eu estava fazendo. Sim. E não passava na que eu achava que queria. E aí eu assim, não, isso tem que mudar, vou fazer um estágio. Aí eu sou de Biguaçu, né? Pra quem não sabe, sou de Biguaçu. Da Grande Biguaçu. Sabe que Florianópolis é só um pequeno município da Grande Biguaçu, né? Exatamente. E aí eu fui fazer um estágio voluntário na clínica de fisioterapia da prefeitura. 10 horas semanais, sem ganhar nada, totalmente voluntária. E ali eu me encantei. Eu pensei, é isso que eu quero fazer. E foi até com um paciente 60 a mais. Olha só. Ele não era meu paciente, claro, porque eu era estagiária. Eu estava acompanhando o atendimento dele. Ele era um paciente de sequela de AVC. E ele deu os primeiros passos naquele dia que eu estava lá. Na Olha barra só. paralela. E ele conseguiu caminhar, claro, com auxílio e tal. E eu fiquei... Aquilo ali foi assim, meu Deus... Eu também posso ajudar as pessoas sem ser médica. Uhum. E posso ajudar de um jeito que já está viável na minha vida. Eu já estou no caminho. E aí, depois disso, eu parei a psicologia na 7ª fase.
de 10 para formar e foquei em terminar a físio. Para nossa sorte, temos aí Evelyn, fisioterapeuta. E foquei em terminar a físio. Dali foi só a fisioterapia. E hoje eu sou totalmente realizada, assim. Eu amo o que eu faço. Hoje eu não penso, eu vou parar de fazer e vou estudar medicina ou vou fazer algum outro curso. Não. Pelo contrário, todos os cursos que eu faço são para a área de fisioterapia. Ou reabilitação, ou osteopatia, que hoje é a minha especialidade principal. E assim, eu tomei esse rumo e hoje é o que eu gosto de fazer, assim. Eu vejo, né, que, e para quem estiver vendo, @espaço.corpoativo. Isso mesmo. Segue lá gente. Que vai ter lá todas as informações. A gente vê ali que você tem uma gama muito ampla de pacientes, mas é um perfil muito forte, esse perfil dos 60 a mais dentro desse composto de pacientes, né? E tu também conseguiu montar uma estrutura muito interessante, né? Porque tu tem um composto de serviços que tu prestas. Fala um pouquinho mais para quem está interessado e quer saber mais do que ir lá só no Instagram. Quais são os serviços que a empresa hoje, né? Porque tu também virou empresária, né? Que é papo para um outro podcast, né? É falar com a empresária, mas hoje vamos falar com a fisioterapeuta. Que serviços hoje tu presta dentro da clínica? Hoje a clínica é exclusivamente uma clínica de fisioterapia. Então lá eu consigo eu e as pessoas que trabalham comigo, porque não sou só eu que atende a reabilitação hoje lá no consultório. Então a gente trabalha com pilates, a gente trabalha com reabilitação pós-cirúrgica, com reabilitação funcional, com treino funcional, que eu acho que hoje o pilates e o treino funcional são o que eu mais tenho, que nós mais temos pacientes nos 60 a mais, e com a osteopatia. Nós, durante a pandemia, tivemos um período de reabilitação pós-Covid, que durou muito pouco tempo. A gente fez uma preparação diferenciada para isso, mas o público recuperava, graças a Deus, né? Recuperava muito rápido. Então, hoje a gente quase não tem procura de fisioterapia respiratória, tanto que a gente parou essa abordagem. A gente não usa mais, a gente encaminha. Mas hoje, para o público 60 a mais, os nossos atendimentos alvo, assim, maiores são pilates, treinamento funcional e osteopatia. Aí, não dentro do nosso consultório, mas associado ao nosso consultório, a gente tem um consultório de nutricionista e um consultório de psicóloga. Então, nós temos 2 psicólogas e temos 2 nutricionistas que não estão no nosso espaço, mas estão anexas ao nosso ambiente. Então, no mesmo prédio, a gente se indica, orienta, corpo e mente. E saúde em geral, né, na verdade. E dessa forma a gente consegue levar muito bem, assim. Que legal. Pensando assim, né, em toda essa tua trajetória, né, tem alguma história, né, pra gente levar para o nosso público que te marcou, assim, que tu falou logo do início da tua fase ainda de estágio, né, que foi um 60 a mais. Que outras histórias tu possa destacar que marcou, assim, que você pode dizer, bom, aquilo me fez ainda mais, tu falou, né, também, que já é realizado com a profissão, mas essa história em específico te deixou ainda mais feliz. Então, eu tenho muitas e muitas histórias, assim, mas no meu coração eu tenho uma história muito especial de um pacientinho, ele já era 80 a mais, tá, gente? Ele não era 60 a mais, ele já era 80 a mais. E a família... Queremos chegar lá também. É um outro podcast aí depois. Pro próximo. A família me procurou, já deve fazer uns 10 anos isso. A família me procurou porque ele também era um paciente com sequela de AVE. E ele era um paciente fumante, e ele contava que ele começou a fumar com 13 anos, e ele já tinha 85, se eu não me engano, à época. E ele não conseguia andar. Ele teve um AVC muito severo e ele não conseguia andar.
esboçava o do sentado pro em pé, ficava um pouco em pé, mas logo perdia equilíbrio, força e tal. E aí, nós começamos a fazer uma reabilitação funcional, pensando em fortalecer, em treinar equilíbrio, em ganho de mobilidade, mas principalmente em ele perceber o quanto ele era capaz, não o que ele não era capaz. Perfeito. Porque assim, ele já sabia que ele não conseguia ficar em pé, ele já sabia que ele não conseguia andar, mas ele não percebia que ele comia sozinho, entendeu? Que ele conseguia ficar sentado e fazer atividades manuais. Ele não tinha essa percepção, a percepção dele era toda negativa. Era do tipo, eu não posso andar, eu não posso ficar em pé. Então a gente fez um trabalho que foi muito legal. Ele foi de longo prazo, ele era atendido 3 vezes na semana. Então eu dividia, era exclusivamente comigo esse paciente. Eu dividia os atendimentos em ganho de equilíbrio, treinamento de força e outras atividades. O que incluía essas outras atividades? Fisioterapia respiratória, treinos manuais de pinça, de motricidade fina. Então, a evolução dele foi tão legal, porque ele começava só ficava sentado. Daí a gente treinava de passar do sentado para o em pé. Aí, nisso do sentado para o em pé, ele conseguiu já ficar em pé. E ele, então, quando ele ia tomar banho, ele não tomava sozinho, mas agora ele não usava mais a cadeira. Ele conseguia ficar em pé para alguém ajudar. É um ganho, sim. Aí, a mesma coisa na cama. Ele não conseguia se virar na cama. Depois de a gente fortalecer o membro inferior, o glúteo, ele começou a conseguir levantar o bumbum para poder arrumar a fralda, que ele não fazia. Sim. No caso dele, que já era... O caso dele era um caso relativamente grave, assim, né? E a gente chegou a um ponto eu gosto muito de brincar com os meus pacientes, então eu falava assim, vamos fazer vamos dançar. Então ele ficava em pé, a gente botava peso de um lado, peso do outro. Aí eu falava, agora a gente vai num baile. Daí ele contava as histórias de quando ele era novo, que ele ia no baile, que não sei o quê. E eu percebi muito que ele nesse momento ele já tinha parado de fumar, né? E eu percebi muito a falta que ele sentia do segurar o cigarro. Olha só. Imagina, a força de um hábito, né? E aí a gente brincava com uma língua de sogra. Então a gente treinava a capacidade pulmonar dele com balão e língua de sogra, mas principalmente com a língua de sogra, porque ele segurava igual um cigarro. Olha só. E aí ele fazia o movimento, fazia o soprar da língua de sogra e voltava como um cigarrinho, assim, como um cigarro. E eu brincava com ele, assim, vamos fazer o exercício do cigarrinho. Aí ele ficava super feliz, assim. E nós chegamos a evoluir a ponto de dar 5 passos. Que já é também um grande Então, a gente avanço. levantava da cadeira, dava 5 passos ao redor da mesa, sentava em outra cadeira. E para ele e para a família, aquilo foi tão valioso, foi tão valoroso, e para mim também, que fez com que não só a família se apaixonasse por mim, mas eu me apaixonasse pela família. E eu acho que, de tantas outras histórias que eu posso contar, eu acho que foi a que mais me marcou. Ele, depois de 5 anos de tratamento, ele veio a óbito, né? Ele faleceu. Mas a família queria, inclusive, que eu atendesse ele no hospital. Olha só. De tão estreito que ficou o nosso vínculo, assim. E eles me agradeciam, e eles me agradecem até hoje quando me veem. De ter devolvido o sorriso pro pai deles, de ter devolvido a vontade de fazer coisas que o pai deles não tinha. E até mesmo que para mim foi uma evolução, eu percebi a evolução, óbvio, mas para mim parecia que eu poderia fazer mais por ele, sabe? Só que para ele já foi, assim, incrível. Um grande ganho, né? E essa eu acho que é uma das minhas histórias mais legais, assim, sabe? Porque a gente tem a única certeza que a gente tem é que a gente tem fim, né? A finitude existe. Mas ela ter... Mas fomos até os 87, né? Exatamente. E com condições, com controle de si, né? E um paciente que tinha um prognóstico de viver 1 ano após AVC, né? Exatamente. Ele viveu 9 anos. Então, eu acho que, cara, isso é muito rico. E, voltando, né, a gente pegando esse gancho e entendendo, né, das
especialidades que tem na clínica. Quando a gente pensa em Pilates, a gente sempre pensa num exercício até um pouco mais leve, mais tranquilo, né? Mas que pode... Só que não, né? Só que não. E como é que funciona isso para o cara que tem 60 anos? Como é que é? Porque é um público que quer se exercitar. O Pilates funciona bem? Funciona bem. E eu acho isso muito legal porque, assim, ó, quando eu abri o consultório há 12 anos, um paciente de 60 anos, uma paciente de Pilates de 60 anos era muito senhorinho. Senhorzinho, senhorinho. Verdade. Muito. Muito. Isso é Hoje, o que nos motivou a ter esse podcast e falar sobre isso é isso. Né? Basicamente, cara, antigamente, 60 já estava esperando o final. Hoje, os pacientes de 60 anos, meu Deus, eles são muito ativos, eles têm muita consciência corporal. Então, o que eu percebo que os meus pacientes de 80 hoje são os meus pacientes de 60, 10 anos atrás. Olha só. Nesse sentido, assim, do tanto que as pessoas estão chegando melhor aos 60. Hoje no Pilates a gente busca trabalhar não só a qualidade da respiração, porque o Pilates ele é um exercício que o princípio dele é o fortalecimento do centro do corpo para as extremidades. O Joseph Pilates, isso aí é a história da fisioterapia, né? O Joseph Pilates, quando ele desenvolveu a técnica, ele pensava esse trabalho do fortalecimento do core, que é o abdômen, o assoalho pélvico, o diafragma, que é o músculo da respiração, e o quadrado lombar, pensando em fortalecer o cinturão para depois evoluir para as extremidades. Então, hoje, a gente percebe que os nossos pacientes, eles têm mais disciplina, então eles faltam menos, o que pra gente que trata, pra nós que tratamos, é muito valioso, porque a gente consegue dar uma continuidade no atendimento. Então, nós buscamos trabalhar equilíbrio, força e consciência corporal. Então, por quê, né? Porque o que é hoje a causa de maior fratura nesses pacientes 60 mais? Queda. Se tu tens equilíbrio, automaticamente teu risco de queda diminui. Menor, claro. É claro que a gente precisa fazer, alguns casos precisa fazer adaptação na casa, tapete, móvel, enfim, mas vamos pensar assim, basicamente, hoje quem tem mais equilíbrio cai menos. Certo. Cai menos, tem menos fratura, tem uma sobrevida muito maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é relacionado com a osteoporose. Hoje a gente percebe que vem muitas pessoas com osteoporose e osteopenia. Diagnóstico médico, diagnóstico clínico, isso. Então, precisa ter um reforço muscular muito grande. Porque essa condição de osteoporose, num prazo ainda maior, é muito prejudicial para esse paciente. Porque, com relação a não só a parte óssea, mas esse chavinha de virar cálcio e magnésio está diretamente envolvido na contração muscular. Olha só. Então, é mesmo um caminho elétrico. Então, cálcio e magnésio, eles têm que fazer a troca para poder fazer a contração. Então, o músculo fraco, ele vai ter essa contração comprometida. E, consequentemente, vai ter menos corrente elétrica. E também é ruim para os neurônios, não só os neurônios motores, mas os neurônios que estão relacionados à dor, pensamento e tudo isso. Então, a gente tem que pensar, o músculo forte está relacionado também a uma função neuronal de neurônios também melhorada. E a consciência corporal pensando em espaço mesmo. A gente chegou aqui, passou pela cadeira, passou pela câmera, não bateu na mesa. Então, se observar no espaço. E depois isso, para dirigir, as pessoas que dirigem têm que ter noção espacial. Tudo isso está relacionado. Então, eu tendo consciência corporal, eu consigo ter noção espacial. Então, para o nosso dia a dia, é tudo. Tu vê, né? Tu faz Pilates, né? Quando tu pensa no Pilates, tu pensa num exercício. Vou fazer um exercício. Olha a quantidade de informações que tu trouxe só se a gente for
criar o hábito do exercício. E que a gente não pensa, né? Ele não passa na nossa cabeça eu pensar que eu vou fazer pilates porque daqui a 5 anos eu quero continuar dirigindo. Não tem relação nenhuma, aparentemente, né? Quando a gente não faz o raciocínio, não faz a sequência, né? Assim como, por exemplo, Éder, a pessoa tem muito constipação. Constipação eu recebo todo dia no consultório, né? Todos os dias, independente da idade. Eu queria te perguntar quais são as principais queixas que as pessoas te procuram. Várias, mas como eu comecei a falar da constipação, por exemplo, o intestino que não funciona ou que não funciona de forma regular, ele faz com que, além do intestino em si, Sim. A própria palavra já diz que a pessoa fica enfesada, que a pessoa não libera aquelas fezes. Causa dores na lombar. Dores na lombar podem gerar uma dificuldade de movimento, uma diminuição da sua amplitude de movimento, fazendo com que possa ter um outro comprometimento, por exemplo, de dor ciática. Então, não é o intestino que causa dor ciática, mas a cadeia a gente consegue relacionar. Então, assim, eu tenho um intestino que não funciona, ele faz com que a minha lombar se mova menos. Esse comprometimento faz uma contratura muscular, que faz uma compressão do meu piriforme, que é o músculo que está mais ou menos na região do glúteo. Essa compressão faz um bloqueio do meu ciático e eu tenho uma dor irradiada para minha perna que não me deixa andar. Olha só. Então, olha a cadeia. A quantidade de desencadeamentos por conta de uma simples constipação. E que o Pilates ajuda. Porque no Pilates a gente faz o quê? Alongamento, mobilidade, trabalha o assoalho pélvico, faz fortalecimento de abdômen. Então, uma coisinha que muitas pessoas... Claro que ninguém é obrigado a pensar numa cadeia lesional como essa, né? Toda, mas como faz parte do meu dia a dia, para mim é muito comum. Então, uma pessoa que tem uma dor que irradia para o calcanhar, eu pergunto, tu já tem constipação? Faz cocô todo dia? O que tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Que interessante, né? E isso, né, eu acho que as pessoas estão cada vez mais pensando um pouco mais de forma mais ampliada. Mas normalmente é quando a dor chega. Sim. Ainda é. Né? Ainda é. Ninguém pensa, como diz, por aqui tanto tempo eu vou querer me manter dirigindo ou fazendo qualquer outras coisas. Quais, assim, dores em geral, assim, quais são as principais? Principal, número 1, lombalgia. Certo. Dor na lombar. Tem uma pesquisa, depois eu posso trazer a fonte, tá? Tem uma pesquisa que ela fala que 90% das pessoas têm ou terão dor lombar até 2030. 90% da população mundial. Puxa. Então, assim, dor lombar é top 1. Não tem igual. Segunda coisa, pensando na população mais 60, tá? Dor lombar primeiro. Segunda coisa, joelhos. Joelhos, no meu consultório, segunda coisa do pessoal 60 mais que aparece. Depois é quadril, maioria relacionada a membro inferior, tá? Né? E depois é ombro. Pensando em dores articulares, né? Dores articulares. Aí depois tem, que competem muito, constipação e dor de cabeça. Que elas estão competindo. Eu percebo mais constipação. Um outro assunto que nós não abordamos lá na clínica, mas que também tem bastante queixas, é incontinência urinária. Principalmente para a população feminina. População feminina, 60 a mais, pessoas que têm muitas cirurgias de cesariana, antigas, porque hoje é tudo mais fácil, né? Sim. A questão de cirúrgica. Cirurgias plásticas com cicatrizes que ficaram muito grandes. Tudo isso, todas essas rupturas musculares podem causar essas dores articulares. Olha só.
Isso a gente percebe bastante, aí fugindo um pouco do Pilates, né? Na osteopatia. Às Isso vezes a gente... é onde que agora nós íamos entrar justamente falar de osteopatia. A gente trabalha uma cicatriz. Eu tenho um monte de história, já falei, né? Tive uma paciente com um pós-cirúrgico de tumor no rim. Ela precisou fazer a remoção de um dos rins. E ela tinha uma cicatriz pequena. Sei lá, 5 centímetros. E muitas dores na lombar que irradiava para a perna. Muita. Paciente jovem, 50 e poucos anos na época. E nós fizemos 2 consultas, tá? De liberação da cicatriz. Nunca mais teve dor. Olha só. A osteopatia, eu posso dizer porque, né, sou paciente há bastante tempo, depois que eu descobri a osteopatia, realmente assim, tive um ganho de qualidade, né, de vários sentidos. Como é que tu escolheu? Como é que chegou a osteopatia para ti? E fala um pouco para nós o que a osteopatia pode ajudar quem já passou de 60. Para mim, a osteopatia surgiu por uma dor. Eu acho que já te contei essa história até no consultório. Eu tinha uma dor de cabeça há muitos anos. A minha lembrança de dor de cabeça é com 8 anos de idade. Eu tenho quase 40. Então, eu comecei a ter essa dor de cabeça desde criança e desde então nós procuramos muita ajuda, muito recurso. Eu e meus pais me encaminharam para todas as especialidades médicas que vocês imaginarem. No oftalmo, no neuro, no gastro, psiquiatra, ortopedista, reumatologista, uma dor de cabeça que não melhorava. Dentista, bucomaxilo, e assim foi. Quando eu estava terminando a faculdade de fisioterapia, eu estava querendo fazer uma pós-graduação. E a minha mãe tinha tido câncer e eu estava pensando em fazer nesse nicho, né? De pós-cirúrgico de câncer, uma pós-graduação oncológica, assim. E aí uma pessoa me mandou um e-mail falando de uma pós-graduação em osteopatia, que estava começando aqui em Florianópolis e tudo mais. Daí eu assim, nunca nem ouvi falar. Eu já estava terminando a faculdade e nunca tinha ouvido falar. E aí eu peguei e respondi o e-mail e ela me convidou para eu ir fazer uma sessão com ela, como cliente, paciente-cliente. Aí eu fui fazer a sessão e daí lá ela me fez uma entrevista, né? Uma anamnese. Tem alguma queixa e tal? Deu, E até então eu não relacionava, né? Eu não tinha essa... Eu digo que é capacidade de fazer relações tão rápidas, de cadeias lesionais tão rápidas. Na época eu não tinha. E eu falei, não, eu tenho uma dor de cabeça, mas... que eu tenho desde criança e tal, é só isso. Acho que não. Aí ela assim, mas isso... eu posso te ajudar? Deu assim. Jamais. Já passei por todas as especialidades. E aí nós começamos uma série de atendimentos. O meu tratamento foi relativamente longo para os padrões osteopáticos, porque eu realmente estava muito ruim. E aí a gente percebeu que, como é engraçado, né? Agora é engraçado, claro, mas hoje fica muito claro. Nós precisávamos fazer um ajuste de um ligamento uterino, que eu tinha muita tensão uterina, e o ciclo menstrual feminino, ele faz hormônios que são hipofisários e ovarianos. Então, essa tensão do ligamento uterino tensionava o meu ovário, fazia com que tivesse uma desproporção. E sempre, em vez de eu ficar com dores de cabeça, como é comum na maioria das mulheres, de TPM, na tensão pré-menstrual, eu tinha todos os dias. Depois que nós trabalhamos isso, a minha dor de cabeça, que era diária, passou a ser mensal. Já um grande ganho. Então, a minha qualidade de vida melhorou muito. E aí, com isso, eu pensei... é isso que eu quero fazer. Eu quero literalmente tirar com a mão a dor das pessoas. Literalmente tirar com a mão, exatamente.
E aí a osteopatia hoje hoje tu já sabe, né? Porque tu faz, é uma terapia exclusivamente manual. Todas as técnicas, tudo que a gente faz hoje, dependente da sua queixa, é tratado com as mãos. Então, agora eu vou chegar no paciente 60 mais, tá? Por exemplo, um paciente que vem com uma dor lombar, que ele pode ser de qualquer idade, mas vamos falar especificamente dos 60 mais. Dependendo do paciente que vem, eu vou falar dos meus atendimentos, tá? Alguns pacientes eu não faço manipulação estrutural. Porque já tem um histórico de osteoporose e osteopenia, então uma possibilidade de fratura óssea. Não que a manipulação seja agressiva, não é. Não, posso confirmar que não é. Né? Mas mais por uma precaução minha como profissional. Eu prefiro evitar. Mas como que tu trata, então, uma rotação de lombar num tratamento 60 mais que tu não manipula? Com liberação. Tanto liberação visceral, como liberação neuromeninge. Então, eu trabalho a meninge para aumentar o fluxo sanguíneo e melhorar esse aporte sanguíneo local para que eu consiga drenar isso de forma tanto visceral como arterial e também muscular. Então, eu vou fazendo essas micro manipulações, sem a parte do thrust, né? Sem a parte brusca, e vou fazendo com que essa dor melhore. E aí, volto lá na cicatriz. Eu percebo, principalmente, que muitas pessoas têm grandes cicatrizes, tipo, cicatriz de peito aberto, e a pessoa tem dor torácica, ou tem uma plástica de 15 anos atrás, que fez lá nos primórdios da cirurgia plástica, que foi uma abordagem muito invasiva e a pessoa ficou com dor cervical, colocou uma prótese e tem dor cervical, porque tem uma descompensação torácica. Então, o cuidado que eu, Evelyn, tenho hoje é principalmente relacionado com as manipulações estruturais. Não que eu não faça, porque às vezes o que eu falo para o paciente é quando eu percebo que é uma condição boa, eu faço, não tem problema. Mas, de uma maneira geral, eu evito. E eu consigo reequilibrar esse paciente muito rapidamente, assim. Porque o equilíbrio eu acho que é a chave, né? E a ideia da osteopatia mesmo, nós temos algumas leis, né, na osteopatia. Uma delas é manter a homeostase, que a homeostase, o que é? É a capacidade do corpo se manter vivo, se manter em equilíbrio. Então, na osteopatia, a ideia é dar o start para o corpo se autocurar, que essa é a nossa outra lei, que é a autocura. Então, por exemplo, eu preciso fazer que tu tens uma dor no quadril. Então, eu preciso fazer com que o teu quadril se autocure. Então, eu tenho que dar aporte sanguíneo, eu tenho que dar capacidade de mobilidade articular, eu tenho que dar liberação muscular para que esse quadril funcione, eu tenho que tirar essa tensão do teu intestino para que isso não forme um bolo fecal ou que isso não tenha nenhum outro problema. Então, é isso, sabe? Então, a autocura é um outro padrão. Liberação, livre fluxo sanguíneo, autocura, tudo isso são leis osteopáticas e a nossa ideia é sempre fazer com que isso aconteça. Que interessante. E, né, para quem nos ouve, nos vê, né, e ainda está sedentário, né, ainda está naquela fase assim, será que vou, será que não vou, eu já estou muito velho para isso. Pensando na osteopatia, pensando no Pilates, como é que seria assim, o primeiro passo? O que ele teria que fazer para, né, não sair fazendo o errado, porque o errado pode ser, né, pior do que um caminho. Então, qual que seria o primeiro passo? Olha, eu acho que a primeira coisa é ter vontade. Primeira coisa de todas, ter vontade. A segunda coisa é segurar a ansiedade. Porque às vezes a pessoa nunca fez nada,
Ah, não, porque agora a pessoa tá vendo isso aqui, nossa, eu me animei, eu quero fazer. E aí vai achando que pode fazer tudo. Perfeito. Calma, vamos ter prudência. Então, eu acho que procurar um profissional que pode ser um fisioterapeuta, pode ser até um educador físico, pode ser um fisiatra, pode ser, no caso, né, das pessoas com 60 a mais, um geriatra, por que não? Às vezes, no caso da mulher, a própria ginecologista consegue orientar, não que ela vai orientar o exercício, mas ela consegue orientar um método para dar esse start no movimento. Então, eu acho que esses profissionais, em primeiro lugar, procurar ajuda para não chegar, por exemplo, ah, não, eu vou fazer musculação. E aí vai chegar lá na academia e vai falar, eu vim começar, aí vai te dar um treino genérico, assim. O treino genérico é importante porque precisa fazer um adaptativo, mas eu oriento a sempre procurar uma pessoa que te atenda de forma mais específica, pelo menos no início. Ah, não, eu vou procurar um profissional da educação física, um personal, vou procurar uma fisioterapeuta para fazer uma reabilitação, uma prevenção de lesão, um pilates. Por exemplo, lá no nosso pilates, o que a gente costuma fazer? A pessoa chega, se a pessoa tem alguma queixa, ela leva os exames. Se ela tiver, tem um exame de imagem, ou enfim. E aí a gente faz uma avaliação física, que é essa anamnese com as questões sobre a pessoa tem dor, não tem, se a pessoa dorme, se não dorme, se faz cocô, se não faz, se já fez alguma cirurgia, quais remédios que toma, tudo isso. E depois a gente faz de capacidade física. Então a gente começa a ensinar a respiração, as posições. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 anos não vai chegar fazendo nosso pior abdominal ou se pendurando no Cadillac. Não, ela vai começar com um alongamento. Esse alongamento tá fácil. Vamos fazer um fortalecimento de membro inferior. A gente colocou uma carga, ficou bem, então na próxima semana a gente aumenta. Agora a gente vai trabalhar esse fortalecimento aqui e no outro pé a gente vai colocar um disco de equilíbrio. Então a gente vai dificultando, porque ao mesmo tempo que a gente está treinando o Pilates, a gente acaba fazendo uma reabilitação funcional. Vai dando funcionalidade para aquele corpo. E eu acho que tu trouxe uma coisa que é bem interessante no ponto de vista de segura a ansiedade. Porque a gente vive nesse mundo cada vez mais corrido, mais instantâneo, e acha que também com o nosso corpo vai acontecer da mesma coisa. Ficamos aí 50, 60 anos parados e vamos... Eu acho que o entendimento, né? Por mais que quem já passou dos 50 que nem eu, ou tá chegando nos 60 já entende que a vida tem um outro ritmo e tudo mais. Mas entender que fazer atividade, fazer esse movimento de ir buscar um profissional é segurança. E segurança tem que estar atrelada a esse processo do envelhecimento. Fazer de forma segura. Sim, porque também o que acontece, né? Por exemplo, a pessoa tem uma lesão de joelho. Ela já tem aquela dor. Aí ela vai fazer um exercício sem orientação. Ela coloca uma carga maior do que deveria. Aí aquilo faz uma inflamação em cima da inflamação. Então, vai reinflamando. Aí vai fazendo. O que é bem comum no consultório, como eu falei, né? Por exemplo, lesão de menisco. A pessoa já não tem o menisco. A pessoa já tem o menisco muito deteriorado. Daí a pessoa vai e começa a fazer uma sobrecarga. Aí ela sobrecarregou com o peso. Aí no outro dia ela sobrecarregou porque ela posicionou errado. Ela fez a rotação errada. E no outro dia ela fez os dois juntos e aquela dor veio a piorar. E aí a gente percebeu que foi tudo ladeira abaixo. Daí ela foi numa intenção de vou fazer o exercício para melhorar, para ter qualidade de vida. E aconteceu totalmente o contrário, ela piorou. Olha só, como entendendo, né? E eu acho que quem nos acompanhou até aqui viu a importância de saber que se quer, buscar quem sabe te ajudar no processo e também buscar os recursos certos, né? Eu acho que o Pilates, né, ele é um passo, uma porta muito segura para quem já passou dos 60, né?
eu sou suspeita a falar, porque o Pilates hoje eu acho que é uma das atividades mais seguras e uma das atividades que mais traz benefício. Por tudo isso que a gente já falou hoje. Ganho de força, de equilíbrio, resistência, capacidade. Então, assim, como eu falei, né? Pra mim, hoje, não tem um exercício mais completo que o Pilates. Ah, mas eu só vou fazer Pilates? Eu não posso associar com outra coisa? Não só pode como deve, né? Deve associar. Pode e deve associar com uma caminhada. Ah, mas eu tenho uma lesão degenerativa que eu não posso caminhar. Natação, hidroginástica, bicicleta ergométrica, para quem não pode andar de bicicleta na rua, principalmente o pessoal 60, 70 a mais, eu já falaria, né? Uhum. E a própria musculação, fazer pilates é musculação? Sim, por que não? Uhum. Uma coisa não impede a outra. Exato. Então, eu acho que estando bem orientado, essa população, nós que chegaremos lá com certeza, e essa população que já está lá só tem a ganhar. Maravilha. Evelyn, primeiro te agradecer imensamente a oportunidade de a gente bater esse papo. A gente já faz isso em offline nas consultas, mas trazer isso para o nosso público acho que foi muito significativo. Te agradecer imensamente, deixar aberto aí para você fazer as suas considerações finais. Gente, eu queria muito te agradecer pelo convite, eu fiquei super emocionada, porque a gente já tinha conversado outras vezes, que tu trabalha com isso, enfim, falado do programa, e eu fiquei, eu não queria me convidar, mas eu fiquei esperando que o convite surgisse, e o convite surgiu, eu fiquei feliz, estou feliz de estar aqui. E eu acho que o recado final, assim, é em torno disso, sabe? 60 anos hoje é muito pouco. A nossa geração, ela tende a viver acima de 80. Chegar aos 90, então por que não chegar aos 100? 80, 90, 100 com saúde, conseguindo caminhar, conseguindo fazer as suas atividades de casa. Não digo fazer uma limpeza e tal, mas escovar os dentes, pentear o cabelo, escolher uma roupa. Chegar bem para os próximos anos, assim. Então, eu acho que o exercício, essa saúde física é essencial para que isso aconteça. Maravilha. Bem, chegamos então ao final de mais um episódio 60 a mais. Eu convido você a curtir esse episódio e os demais que estão no nosso canal. Tenho certeza que tem muito conteúdo bacana que vai te ajudar no teu dia a dia, vai ajudar a você viver, como a doutora Evelyn trouxe, 60, 70, 80 ou mais. Fiquem ligados no nosso canal, acesse nossas redes sociais, que todo dia lá tem um pedacinho do que é falado aqui. Até mais!